A figura abaixo exibe no plano cartesiano um quadrilátero com vértices situados nos pontos de coordenadas A igual a -5, 0, B igual a 5, 0, C igual a 4, 3 e D igual a -3, 4. Aí no item A ele pergunta: determine a área desse quadrilátero. Então depois da vinheta, resolução. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é olhar essa figura. Ele falou que essa figura é a figura de um quadrilátero. Não especificou um quadrilátero, não é um quadrilátero notável. E você decorou lá as fórmulas da área do quadrado, da área do losango, da área do trapézio, da área do triângulo, da área de um monte de figura. E você vai precisar de apenas uma fórmula dessa questão. Da fórmula da área do triângulo, que diz que é base vezes altura dividido por 2. A Unicamp basicamente falou assim: ó, você decorou um monte de fórmula aí, você só precisa saber dessa para demonstrar todas as outras. Então é isso, galera. A questão é diária, calma. Vamos dar uma analisada nessa figura. A primeira coisa que eu vou querer saber nessa figura são essas duas alturas. Desse jeito, galera, essa altura aqui e essa altura aqui, porque dessa forma a gente já divide essa figura em algumas figuras que a gente já conhece, que é, por exemplo, o trapézio. A figura de antes não era a figura de um trapézio. Para ser trapézio, você precisa de dois lados paralelos. E nós temos aqui já, galera, o triângulo 1 e esse triângulo 2. São triângulos retângulos, né, evidentemente, porque isso daqui é uma altura, já que esse segmento é paralelo ao eixo Y, assim como esse segmento. E essa distância aqui eu vou marcar, ela vale 4, porque esse ponto ela está na cota 4, no Y igual a 4. E a altura aqui do triângulo 2, esse segmento, ele vale 3, já que o ponto C ele está no Y igual a 3. E antes de continuarmos o nosso fatiamento aqui da nossa figura, também queria deixar marcado essa distância que vale 2, que vai do -5 até o -3. E nós sabemos que essa medida vale 1, porque esse ponto vai do 4 até o 5. Agora, galera, eu queria pegar essa figura desse trapézio aqui e dividir em duas figuras. Desse jeito, mas por que desse jeito? Porque eu falei pra vocês que eu usaria só apenas essa fórmula de cálculo da área do triângulo, e a demonstração dessa fórmula está na aula de triângulos, para criar esse triângulo aqui, que eu vou chamar de triângulo 3, esse triângulo, e esse triângulo aqui, que aqui eu vou chamar de triângulo 4. E esses dois triângulos, eles compartilham uma altura em comum, e essa altura, ela vai desse ponto até esse ponto aqui do outro lado. E essa distância que vai do -3 até o 4, é só fazer 4 menos -3, que é o nosso delta x, né? A aula de delta do canal, dê uma olhada. E essa variação aqui vai ser 7. A altura dos dois triângulos vai ser 7. Portanto, galera, a área do quadrilátero ABCD vai ser igual à soma da área desses 4 triângulos. A área do triângulo 1, a área do triângulo 2, a área do triângulo 3 e, finalmente, a área do triângulo 4. A área do triângulo 1 vai ser 2 vezes 4, base 2 vezes altura 4, dividido por 2, porque é um triângulo. Daí esse 2 corta com esse 2, vai ficar 4 mesmo a área do triângulo 1. Ok, então nós descobrimos o triângulo 1, agora o triângulo 2. O triângulo 2 vai ser base 1 vezes altura 3, dividido por 2. Ou seja, esse daqui vai dar 1,5, então vai ficar 4 mais 1,5. Agora vamos para a área do triângulo 3, que nós vamos somar aqui. Triângulo 3 nós temos base 4, altura 7, 4 vezes 7 dividido por 2. Esse 4 simplifica com esse 2, fica 2 aqui em cima, 2 vezes 7, 14. Então mais 14 aqui. Por último, vamos somar aqui a área da figura 4. No triângulo 4 nós temos base 3, altura 7, base 3, altura 7 dividido por 2. 3 vezes 7, 21 dividido por 2. Costuma dar 10,5. Então fazendo essa soma, 10,5 mais 1,5, nós temos 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 14 igual a 30. 30, então aí é a resposta do item A, da questão 16 da Unicamp 2018. Então vamos agora para o item B. No item B ele pergunta: encontre a equação da reta que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta que passa pelos pontos B e C. Galera, vamos entender o que está acontecendo aqui entre os pontos B e C. Do ponto C, que ele está aqui na cota 3, ele afasta 1 e ele desce aqui 3 unidades de altura para se chegar no B. Então, em vez de afastar 1, se eu afastar 3 unidades e subir aqui uma unidade, nós vamos encontrar um ponto e por esse ponto passa uma reta
reta que é perpendicular ao nosso segmento BC. E usando as definições de coeficiente angular, nós temos que a tangente da inclinação dessa reta, como nós sabemos que coeficiente angular é exatamente ΔY, ou a variação no y sobre ΔX, que é a variação no x, o coeficiente angular dessa reta vai ser exatamente a tangente da inclinação desse ângulo. Portanto, o nosso coeficiente angular m vai ser igual a ΔY 1 sobre ΔX 3. Como nós sabemos que o m da perpendicular basta inverter e trocar o sinal do m, do coeficiente angular perpendicular que eu estou querendo, então bastou que o 1 do ΔX virasse ΔY e o 3 do ΔY também vire o ΔX, fazendo também com que em vez de descer, ele suba. Agora basta utilizar o nosso Yoyomi Shosho, equação da qual nós vamos precisar apenas de duas informações: a inclinação, que é o nosso Mi do Yoyomi, e ele vale 1/3, pois a gente calculou aqui, então já vou colocar aqui 1/3, e também ele precisa do y0, que é o Yo do Yoyomi Shosho, e o valor do y0 é do ponto A, pois ele está pedindo para que a reta passe pelo ponto A e que tenha essa inclinação, e aqui ela vale 0, portanto basta substituir 0 aqui também. E o Sho do Yoyomi Shosho, o valor do x do ponto que eu estou querendo que a reta passe, que vale menos 5, então vou substituir aqui menos 5. Cuidado, é x menos x0, o x0 vale menos 5. Quem percebeu, se a gente afastar do menos 5 até o 7, então foi um afastamento de 12. Então se eu subir 1/3 de 12, significa que eu vou subir 4, que é exatamente esse ponto aqui. Ou seja, a reta que passa pelo ponto A, que também tem a inclinação 1/3, coincidentemente também passa pelo ponto C e por esse ponto E que a gente criou para a gente poder calcular exatamente o valor do m. Então você pode deixar o seu resultado como y igual a 1/3 de x. Esse menos com menos fica mais 5 vezes 1/3 mais 5/3. Então essa é a resposta do item B aí da questão 16, da segunda fase da Unicamp 2018, uma questão que envolve muita geometria plana no item A, e no item B tem muitos conceitos de geometria analítica. Seria interessante dar uma olhada na aula de coeficiente angular, também na aula de Yoyomi Shosho, para que você possa entender direitinho o que aconteceu. Antes que alguém reclame, o exercício não especificou qual equação de reta ele está querendo, mas se a gente multiplicar todo mundo por 3 aqui, nós temos que o 3y passa para o outro lado, fica menos 3y, esse x menos 3y mais 5 vai ser igual a 0. Você também pode deixar a resposta na forma da equação geral, que é útil na hora de você usar a equação de ponto à reta. Então espero que tenha gostado. Falou!